Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal YouTube da SDK. Meu nome é Gomes Teme e sou um dos tutores da SDK. Na aula de hoje vamos fazer o estudo da função quadrática. Esta aula foi produzida especialmente a pedido dos nossos alunos. Qualquer um pode fazer um pedido nos comentários ou nos nossos contactos para pedir esclarecimento de uma determinada dúvida. Se é novo no canal, subscreva-se e ative o sininho de notificações para ficar atualizado aos nossos vídeos. Estudo da função quadrática. É importante dizer que aqui nós não trouxemos o estudo completo, porque no estudo completo, para além dos parâmetros que trouxemos aqui, existem muitos outros. Neste caso específico, vamos fazer a concavidade, o contradomínio, o gráfico, que é esboçar o gráfico, os zeros da função, a monotonia e coordenadas do vértice. A função quadrática, geralmente, ela é representada em forma de uma parábola, e é representação gráfica de expressões ou funções que sejam quadráticas. Nós sabemos que expressões quadráticas, no caso do segundo grau, são do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Mas a função pode se representar de diferentes formas, dependendo da presença ou não, por exemplo, de valores de b, de c, de quais serão os valores dos zeros da função, que são as raízes, se tem ou não tem c, mas sempre a função quadrática tem que ter o valor de a, porque é o que o determina. Se a for zero, vai anular a parte quadrática, então vai ficar uma função linear. Primeiro, na concavidade, o que determina a concavidade da expressão ou função quadrática é o sinal do valor do a. O valor de a é sempre o valor que se encontra associado à variável quadrática. Vou trazer aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Se nós tirarmos aqui os coeficientes partindo do princípio que já conhecemos, se não souber, se não conhecer, pode nos contactar, vamos fazer uma aula também específica para isso. O nosso a aqui é igual a 1, porque é o valor que se encontra associado à variável quadrática. O nosso b é 0, não existe, não temos nenhum coeficiente associado à variável linear. E o valor de c é menos 4. Então, como pode ver, o valor de a é positivo, é 1. O que isto quer nos dizer em relação à concavidade? Quer dizer que a parábola terá uma concavidade voltada para cima. Mas, se por exemplo a nossa função fosse f de x igual a menos 2x ao quadrado mais qualquer outra parte, estou a considerar esta parte mais importante, o valor de a é menos 2. É negativo. O que isto quer nos dizer? Quer nos dizer que a concavidade desta função terá, a parábola desta função terá concavidade voltada para baixo, porque a é negativo. Então, de uma forma geral, sempre que a for positivo, teremos concavidade voltada para cima. E sempre que a for negativo, nesse caso menor que zero, teremos concavidade voltada para baixo. No nosso caso específico, a nossa concavidade será, a nossa parábola terá concavidade voltada para cima, porque o valor de a é positivo. Para além da concavidade, no estudo da função quadrática, podemos encontrar domínio e contradomínio. Nesse caso específico, pede-nos apenas o contradomínio. Domínio e contradomínio de uma função, no fundo, em termos de conceito, eles não têm diferença, não é? Mas o que traz a diferença é onde nós fazemos a avaliação. O contradomínio ou domínio de uma função quadrada, de uma função qualquer, nós estamos à procura de conjunto de valores para os quais o gráfico faz parte, para os quais o gráfico toca no eixo das abscissas. Então quer dizer que o contradomínio, o domínio, faz o estudo do domínio no eixo das abscissas, que é o eixo dos x, enquanto que o contradomínio faz o estudo no eixo das ordenadas, que é o eixo dos y. Dependendo do nível, as abscissas também pode ser dito conjunto de partida, pode ser dito objetos, aqui chegada, imagem, x, y, abscissas e ordenadas. Então, domínio faz aqui e é o conjunto de valores para os quais o gráfico faz parte neste eixo. Contradomínio é o conjunto de valores aos quais o gráfico faz parte nesse eixo. Eu vou dar um pequeno exemplo. Podemos usar a função exponencial, seja ela decrescente ou
crescente, né? É um pequeno exemplo. Para essa função exponencial, pode ser que nos peçam, isto não falha, o domínio e o contradomínio. Como já de princípio eu disse, domínio fazemos leitura no eixo do x. Se prestarmos atenção, usamos esta função, ela tem valores para toda a parte positiva, nesse caso estes valores que estão aqui em x, mas também tem valores na parte negativa, esses que estão aqui. Então, se nos pedem o domínio desta função, qual é que nós vamos usar? O nosso domínio será R. Por que eu estou a dizer que é R? Porque ele tem valores que estão lá no menos infinito e também tem valores que estão lá a mais infinito. E isso resume-se em R. Podem também pedir-nos o contradomínio da função. Contradomínio da função fazemos a mesma leitura, mas em vez de ser no eixo das abscissas, fazemos no eixo das ordenadas. Então, queremos saber qual é o contradomínio, então temos que ver quais são os valores aos quais o gráfico faz parte. Se prestarmos atenção, ele não tem valores aqui na parte de baixo, que é negativa, mas tem valores partindo daqui para a frente. Então, se nos pedem o contradomínio também, e uma vez que vai sempre, a tendência é infinita, é R, mas é um R positivo. É o conjunto de todos os números reais positivos. Então, essa é só uma explicação. Podemos levar isto para fazer a nossa função aqui. O que nos dá facilidades com esta função é que já nós conseguimos, primeiro, sabemos que ela tem concavidade voltada para cima. É concavidade voltada para cima porque A é positivo, já tínhamos dito isso anteriormente, então já sabemos que é uma função assim. Qual é a vantagem ou desvantagem disso? É que se é uma função com concavidade voltada para cima, já nós podemos saber que o nosso domínio será daqui para cima. Se for uma função que tem concavidade voltada para baixo, já sabemos que o nosso contradomínio será de baixo até o valor que está aqui no eixo dos y. Então, nós já temos uma vantagem, porque conhecemos a ordenada na origem. Origem é 0. Então, qual é a ordenada? Vou explicar. Qual é a ordenada, que é o valor de y, que está na origem? Ou qual é o valor de y quando x é 0? Neste caso é menos 4, porque se eu coloco 0, 0 vai anular isto, o y será menos 4. Então nós já com isso sabemos que a nossa função toca o menos 4. Então o nosso contradomínio para este caso especial, contradomínio da função, será intervalo fechado de menos 4 e vai para cima até mais infinito. Este é o contradomínio daquela função. Esboçando o gráfico vai ficar muito mais claro perceber porque que o nosso contradomínio é este. E, para além do contradomínio, também pedem-nos para esboçar o gráfico. Este caso particular, função quadrática não é só isto, né? Podemos ter uma completa, podemos ter uma outra situação em que, em vez de ser valor de C que está aqui, é valor de B. Podemos ter uma outra situação em que somente temos valor de A. Então, dependendo disto, o gráfico pode ter ou apresentar-se em diferentes situações. Então, estamos a falar do gráfico especialmente para esta função. O gráfico de x ao quadrado é o gráfico mais simples, não é? Eu posso dizer que é o gráfico padrão, não é? Em que menos 3 está para 9, 3 também está para 9, menos 2 está para 4, 2 está para 4, menos 1 está para 1 e 1 também está para 1, 0 está para 0. Então, fazemos assim. Assim, o gráfico fica mais ou menos assim. Quem não sabe esboçar também pode deixar nos comentários. Nós vamos produzir uma aula a explicar como fazer isto. Mas este é o gráfico básico para x ao quadrado. Como é que nós vamos obter o gráfico de x ao quadrado menos 1? Pode ser por método de tabela, mas é muito longo. Ou pode ser através deste gráfico de x ao quadrado, que ele vai fazer 4 unidades para baixo. Como podemos ver ali, o menos 4. Então, já agora, eu vou colocar aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, de 0, 4 unidades para baixo, vamos ter 1, 2, 3, 4. Passa para aqui. De 9, 4 unidades para baixo, tiramos de 9 para 8, de 8 para 7, de 7 para 6, de 6 para 5. Quer dizer que passa para 5, mais ou menos aqui. Aqui também passa para 5, mais ou menos aqui. 4 unidades para baixo, vai ser o 0, era menos 2 que estava para o 4, agora colocamos aqui e aqui. 0 já passou, então quer dizer que o nosso gráfico agora será assim.
Bom, infelizmente eu não fiz um gráfico muito bonito. Para quem está em casa pode usar uma régua, fazer espaçamentos iguais nas ordenadas, nas abscissas para ter um gráfico perfeito. Então o nosso gráfico é este aqui. Primeiro é quadrático, sim, é uma parábola, o valor de A é positivo, está voltado para cima, a nossa ordenada na origem é menos 4, sim, ele toca o menos 4. E depois pedem-nos os zeros da função. Zeros da função, nada mais, nada menos que valores que o gráfico toca no eixo das abscissas. Ou zeros da função, para o caso de função quadrática, é x1 e x2. Zeros da função são valores de x quando y é zero. Estão a dizer os zeros da função y, que são os valores, neste caso, como podemos ver, é menos 2 e 2. Mas de uma outra forma, nós podemos calcular a partir desta função. Vamos dizer x ao quadrado menos 4 igual a zero, porque nós queremos os zeros da função e calculamos normalmente. Queremos o valor de x, 4 é negativo, quando passa para lá fica positivo. X ao quadrado será igual a 4, queremos o valor de x, então o expoente, quando muda de membro, vai formar um radical. É x ao quadrado, então vai formar uma raiz também quadrada. Então x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Como podem ver, temos aqui menos 2, o gráfico toca, temos ali 2, o gráfico toca. Esses são os zeros da função. Então, de uma forma geral, para qualquer função, zeros da função são os valores que o gráfico toca no eixo das abscissas. Zeros da função são os valores de x quando y é 0. E depois pedem-nos a monotonia. A seguir temos a monotonia e coordenadas do vértice. Monotonia não é nada mais, nada menos que intervalo de valores de x, onde a função y cresce ou decresce. Eu sei que ainda não está claro, mas eu já vou explicar. Vou usar um pequeno exemplo, que é a função linear, não é? Podemos ter um caso de y igual a 2x, temos que dobrar os valores de x. Então, 1 dobro vai estar para 2, 2 dobro vai estar para 4, 3 vai estar para 6, 4 vai estar para 8 e assim sucessivamente. Vai sair aqui uma função assim. Esta função é crescente. Na monotonia é só isso que temos que dizer, intervalos de ser crescente ou decrescente. Esta é crescente porque à medida que nós avançamos com valores de x, como podem ver, 1 que está para 2. Quando eu passo de 1 para 2, 2 também passa para 4. Quando eu passo de 2 para 3, 4 passa para 6. Então, aqui cresce e a função que é y cresce. Então, dizemos que esta função toda ela é crescente. Mas as outras funções, a quadrática, exponenciais, entre outros tipos de função, principalmente esta quadrática, cúbica também, elas têm essa monotonia em intervalos. Tem partes crescentes, partes decrescentes. Existem funções que são todas no seu domínio crescentes ou decrescentes. Vamos lá ver um outro exemplo para decrescente. Vou também usar a função linear, não é? Podemos ter o caso de 1 que está para 8, de 2 que está para 6, de 3 agora que está para 4 e de 4 que está para 2, 0, lá talvez 10. Então, temos esta função. Esta função é decrescente. Por que estamos a dizer que essa função é decrescente? É muito simples. É decrescente porque à medida que os valores de x aumentam, os valores de y, que é a função, decrescem, diminuem. O que eu estou a dizer? 1 está para 8, está lá em cima. Depois, quando eu aumento 2, 2 já está para 6, diminuiu. De 2 para 3, aqui continua sempre aumentado. 3 está para 4, diminuiu. 3, 4. 4 está para 2, diminuiu. 4, 5. 5 está para 0, diminuiu. Se nós fôssemos para 6, 6 estaria para menos, está a diminuir. Então, é decrescente porque à medida que os valores de x aumentam, aquilo que é a função que é y decresce. Então, fazer monotonia crescente e decrescente é fazer a leitura de x e dizer o que está a acontecer em y. Neste caso particular, estes valores, esta parte do gráfico, ela é decrescente, não é? E esta parte do gráfico é crescente, porque à medida que nós avançamos em x, menos 1, atendo aqui no próprio zero, a tendência do gráfico é de diminuir os seus valores. Enquanto que a partir daqui de 0 para lá, o gráfico tem tendência de aumentar os seus valores. Por exemplo, 2 aqui está para 0,
mas depois 3 está para 5, então aumentou, então é crescente, é diferente daqui, menos 3 está para 5, mas quando passo para menos 2 está para 0, decresce. Então como é que nós vamos fazer para este caso? Vamos dizer que de menos infinito até 0, o gráfico é decrescente, e de 0 a mais infinito, não é? O gráfico é crescente. E finalmente temos as coordenadas do vértice. Coordenadas sempre, conforme o nome, quando se fala de uma coordenada, neste caso específico, ela tem que ser dada sempre em dois valores, em que o primeiro valor é de x, o segundo valor é de y. Isto é uma coordenada, por exemplo, neste caso eu posso dizer que, olha, quando x é 3, y ali é 5. Então o que está a acontecer? Esta é uma coordenada, mas eles querem coordenadas para o vértice. Em outras palavras, dois valores de x e y que fazem este ponto que é o vértice. Num caso assim, vértice, como nós sabemos, é esta parte do gráfico. Então, se nos pedem x vértice, o x vértice é o valor de x que está no vértice, é este aqui. Se nos pedem y vértice é o valor que está no y, ou do y que está no vértice. Esses valores é que fazem este ponto, é uma coordenada do vértice. Então, nesse caso especial, a coordenada do nosso vértice serão dois valores de x e y que se encontram no vértice. E no caso, como podem ver, o vértice desta parábola está aqui e o valor de x é 0 e o valor de y é menos 4. Mas também existe uma outra fórmula para encontrar as coordenadas do vértice sem precisar fazer leitura no gráfico, por causa de funções quadráticas, onde x vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Daí a importância de saber tirar os coeficientes a, b, c. Ou também x vértice pode ser x1 mais x2 sobre 2. Nesse caso é a média das raízes da equação. E o y vértice será igual a menos delta sobre 4 vezes valor de a. Então, a nossa aula para por aqui. Se gostou do vídeo, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar atualizado aos nossos vídeos. Obrigado.